Bom dia a todos. É, eu vou dar início a partir de hoje a uma série de aulas referente à introdução sobre os materiais poliméricos, né? É uma aula voltada mais aos estudantes da engenharia de materiais, né? E o meu objetivo com essas aulas é trazer conceitos principais referentes aos polímeros, ou seja, para você ter realmente uma boa base conceitual sobre o que são os materiais poliméricos, né? E seguindo por uma relação estrutura-propriedades, né? Ou seja, como é que a gente vai conseguir, né, especular, conseguir desenvolver, né, um raciocínio referente às propriedades que os polímeros apresentam e associar isso com a estrutura daquele polímero, né? E, por fim, né, falarei de algumas aplicações de alguns polímeros específicos, né, que são usados no nosso dia a dia, né. Então, quando eu começo uma aula sobre materiais poliméricos, uma disciplina, né, sobre materiais poliméricos, eu sempre gosto de fazer uma situação, né, ou seja, de localizar, né, o, os polímeros, né, como classe de materiais, né, e fazer um comparativo com as outras classes mais tradicionais dos materiais de engenharia, né? Então, além dos polímeros, as duas classes mais importantes dos materiais, né? Elas são os metais, né? E os materiais cerâmicos. Existem outras classes, né? Que a ciência dos materiais, né? Cita, né? Como por exemplo os compósitos, né? Os biomateriais, né? Os semicondutores e também os novos materiais, né? Que é uma classe aí que surgiu para adicionar materiais mais novos que não têm se encaixado, né, na conceituação dessas outras classes que eu acabei de citar, né? E, mas como os compósitos são misturas das três primeiras classes que eu citei, né? Os biomateriais tem que ser uma das tem que ser um dos três materiais também que eu citei, ou seja, ou ele é um polímero, ou ele é um compósito, ou ele é um cerâmico, ou é um metal, né? As quatro classes, né? E também, como por fim, teria os semicondutores, né? Os semicondutores realmente eles podem ser tidos, né, como uma classe à parte mesmo, né? Mas eu gostaria de fazer uma comparação aqui dos polímeros com os metais e cerâmicos, né? Então, a primeira coisa que é importante falar sobre isso é sobre a tabela periódica, né? Então, se você observar a tabela periódica e verificar os elementos, né, componentes dessa tabela, você vai ver que todos, a grande maioria dos elementos que compõem a tabela periódica, eles são elementos metálicos, né? Então, se a gente for falar qual a importância, ou seja, que percentual de elementos da tabela periódica fazem parte, né, do, dos materiais metálicos, né? Então, a gente poderia dizer, como conclusão, que praticamente todos os elementos, né, eles são parte integrante dos materiais metálicos, né? Primeiro, pelo aspecto que eu acabei de dizer, né, que a grande maioria dos elementos são metais, mas os materiais metálicos não incluem apenas os elementos metálicos, né, eles incluem também, os materiais metálicos incluem também os ametais, né, e também os metalóides, né, porque se a gente citar como exemplo uma liga, né, que faz parte de um material metálico, né, ela não é obrigatoriamente formada apenas por elementos metálicos, né? A sua composição ela pode ter elementos ametais e metalóides, né? Você vai ver o aço, por exemplo, né, que tem o carbono como um elemento de liga fundamental, né? E o silício, que é um metalóide, está, né, presente em vários aços também, né? Então, concluindo sobre os metais, a gente poderia dizer que quase toda a tabela periódica ela
pode, digamos, ser usada para se fazer um material metálico, né? E quanto aos cerâmicos, o raciocínio é o mesmo, né? Você tem praticamente todos os elementos da tabela periódica, eles fazem parte da composição dos materiais cerâmicos, né? Primeiro, de um ponto de vista conceitual, né, dos materiais cerâmicos, a gente já tem essa noção, né, que ele é formado pela ligação entre metais e ametais, né, ou entre metalóides e ametais, né? Então a gente pode dizer que praticamente todos os elementos também, né, referentes aos cerâmicos, né, todos os elementos da tabela periódica, eles fazem parte da composição dos materiais cerâmicos, né? E o diferencial aí dos polímeros em relação a esses dois outros materiais é porque, diferente deles, né, os polímeros são constituídos por uma fração muito pequena, né, dos elementos da tabela periódica, né? Então, se você observar praticamente todos os polímeros sintéticos naturais existentes, você pode dizer que cerca de 9 a 10 elementos apenas são importantes, né, para a formação desses polímeros, tá ok? Então, essa é uma diferenciação bem interessante, né? E, e assim conseguimos situar, né, os materiais poliméricos como uma classe diferente, né, em relação às outras classes, né. Um outro aspecto importante, né, ainda sobre esse assunto de classes, ou seja, por que os polímeros são colocados como uma classe à parte, né, a gente poderia citar o, o tipo de ligação química, né. Então, no caso dos metais, você tem como ligação química principal, né, a formação desses materiais sólidos, né, a ligação metálica, né. Então, a ligação metálica ela se caracteriza por ser uma ligação não direcional, né, e devido a isso, cada átomo tende a ter um monte de vizinho, né, para que haja uma satisfação, digamos assim, uma estabilidade, né, uma estabilidade do material, né. Então, e pensando como um metal puro para facilitar a, a modelagem, né? Se você pensa em um material puro, ou seja, em um metal puro, né? E no caso você teria todos os elementos do mesmo tamanho, né? Então essas duas coisas, ou seja, a ligação não direcional e todos os elementos sendo do mesmo tamanho, esses dois fatores fazem com que os metais tenham, ao final das contas, um alto empacotamento, ou seja, são materiais de alta densidade atômica, né? Quanto aos materiais cerâmicos, a natureza da ligação química principal, né, que é a iônica, também tem essa colaboração, né, para a alta coordenação, ou seja, cada átomo tender a ter uma alta quantidade de vizinhos, né? Mas pela conceituação dos materiais, que eu falei há pouco, né, relacionada sempre com a união, né, de metais com ametais, então aí, em regra, você tem pelo menos, né, dois elementos constituintes desse tipo de material, né? Então, como consequentemente você tende a ter sempre uma diferença de tamanho entre os átomos constituintes, então isso aí vai ser um fator limitador, né, para a alta coordenação atômica, ou seja, o fato dos átomos terem tamanhos diferentes nos cerâmicos, né, isso faz com que você tenda a ter uma menor densidade atômica, ou seja, cada átomo tende a ter menos vizinhos, né, do que se você comparar com um metal puro, né? Mas, de novo, né, você pode ter situações de altíssima densidade atômica, né, porque existem situações que vão possibilitar isso, né? E também, como eu falei, associado a caráter não direcional da ligação iônica, né? Agora, no caso dos materiais poliméricos, né, que é a classe que a gente vai estudar aqui nessas aulas,
você tem como ligação química principal, né, entre os átomos a ligação covalente, né? E a ligação covalente é uma ligação direcional, né? E por ser direcional, você tende a ter muito menos, cada átomo tende a ter muito menos vizinhos, né? Para que haja a satisfação eletrônica, para que haja a estabilização, né? Então, pelo fato de eles terem poucos vizinhos, né? E a ligação ser covalente, né? Então, são compostos, em regra, moleculares, né? Os compostos poliméricos, ou seja, os materiais poliméricos são compostos moleculares. Então, se eu pegar uma dada massa de polímero, você tem aquela massa que, na verdade, ela é constituída por uma quantidade ali de moléculas, ou seja, são entidades independentes que compõem aquela massa, né? Então, fazendo uma analogia assim, né? Se a gente pegasse uma nanopinça, né? Você poderia tirar molécula por molécula ali, né? Ao contrário dos cerâmicos e dos metais, que devido a esses aspectos que eu falei agora há pouco, né? Você tende principalmente a formar redes, né? Então, se eu usasse uma nanopinça lá para buscar, digamos assim, uma entidade independente do metal, né? Na verdade, ia vir todo mundo junto, porque eles são redes, né? Tanto do metal quanto do cerâmico, né? Só se eu quisesse, só se eu tivesse como, a partir do esforço aplicado, quebrar a ligação, né? Que é uma ligação primária, uma ligação forte, né? Metálica ou iônica, né? Então, esse raciocínio que eu estou desenvolvendo aqui, não seria possível você promover essa quebra, né, dessa ligação primária. Então, se eu puxasse alguém lá, né, se eu pinçasse alguém, na verdade ia vir todo mundo, tá certo? Porque eles são redes, né? No caso dos polímeros, você vai ter um composto molecular. Então, eu posso pinçar uma molécula, que é uma entidade independente, né? Agora, entre uma molécula e outra, você tem interações, né? Que são interações que a gente chama de secundárias, né? Ou seja, não é covalente, não é metálica, não é iônica, né? São interações bem mais fracas, né? Energia bem inferior, né? Porém, a gente vai falar mais na frente que elas, né, não por isso, né? Elas deixam de ser importantes, né? E quando eu fizer uma divisão dos tipos de materiais poliméricos, a gente vai ver que em algumas situações, né, que você vai ter polímeros que também são redes, né? E a gente vai entender o porquê disso, né? Mas mesmo que eles sejam redes, né, a densidade atômica, devido à natureza covalente, né, da ligação, né, e portanto ser uma ligação direcional, você tende a ter cada átomo com uma quantidade de vizinhos muito inferior, né, em comparação às outras duas classes dos materiais, né? Então, quando eu fizer a diferenciação entre termoplástico e termofixo, a gente vai ver que se eu pinçasse um termofixo, na verdade ia vir todo mundo, porque também ele é uma rede, né? Já nos termoplásticos, não. Você tem moléculas independentes, então eu poderia tirar molécula por molécula lá, né? Então, como um desenvolvimento inicial de raciocínio, né, é bom a gente pensar assim. Então, os polímeros são compostos moleculares, né? E eu poderia até extrapolar que mesmo os termofixos seriam moleculares, mas nesse caso, um caso particular, uma molécula só, né? Tá certo? Um outro aspecto ainda dentro dessa questão das classes, né, associado a esse tipo de ligação, né, é que se você for buscar exemplos, né, de temperaturas em que você transforma um material polimérico num produto final, né, vamos pensar assim, eu tenho lá o polímero obtido num reator, né, e agora eu vou transformá-lo numa peça, vamos supor uma bacia, um balde, né? Então, as temperaturas, né, necessárias para essa transformação, elas vão ser bastante inferiores, né, do que as temperaturas necessárias para você, por exemplo, processar vamos fazer um exemplo assim de um copo, né? Então, se eu fosse processar um copo, né, gerar um copo, né,
e precisar se tornar um material líquido para daí dar a forma, né, de um copo, né? Então, se eu pegasse um cerâmico, um polimérico e um metálico, né, a gente ia ver que o material polimérico é o que vai exigir as menores temperaturas, né, para que ele se transforme em líquido e posteriormente seja transformado em um copo, né? A gente vai ver que o polímero vai ser o material que exige menor temperatura para isso, né? E a explicação é exatamente associada ao fato de, para o caso dos polímeros, né, se você quer fazer essa transformação, você não precisa superar a ligação primária, né, que é uma ligação de intensidade muito grande, ou seja, a ligação covalente entre os átomos dentro da molécula é uma ligação extremamente forte, mas não é essa ligação que a gente precisa quebrar para transformar o material em líquido, né? Na verdade, a gente precisa apenas superar a interação entre uma molécula e outra, né? A gente precisa fornecer energia apenas para afastar as moléculas e assim transformá-las de sólido em líquido, né? E como eu falei ainda há pouco, esse tipo de ligação é apenas uma ligação de intensidade muito inferior, que é a ligação secundária, né? Ligações de Van der Waals, né? Ligações de hidrogênio, pontos de hidrogênio, né? Então, elas são ligações muito inferiores, né, às ligações que eu precisaria romper para transformar, por exemplo, um metal num líquido e um cerâmico num líquido, né? Porque nesse caso a gente tem sim que quebrar a rede. Então você tem que superar as ligações primárias, né? Então isso aí é uma explicação para as temperaturas necessárias para a transformação dos polímeros de sólido para líquido, né, serem bem inferiores às temperaturas necessárias para você transformar os metais cerâmicos, né, de sólidos em líquidos, né? Agora, como eu dei o exemplo que existem alguns polímeros que são redes depois de obtidos, depois de prontos, e a gente vai ver que pelo fato exatamente de eles serem redes, se a gente superar as ligações existentes, que são, nesse caso, apenas ligações primárias, ligações covalentes, na verdade a gente vai acabar deteriorando o material, né? Você vai degradar, né? Esse é o termo técnico, né, que a gente vai falar posteriormente, tá? Ok, gente? Então, como uma introdução, né, já que eu falei aqui de, dos materiais poliméricos e os situei, né, e como uma classe, situei os materiais poliméricos como uma classe de materiais, né, eu acho importante agora a gente dizer, né, o que é um material polimérico, né, porque eles estão aí no nosso dia a dia, né, eles fazem parte, né, e a cada dia mais com uma quantidade nova de aplicações, né? Cada dia mais se insere no mercado, né, novas aplicações, né, dos materiais poliméricos, né? Então, o que é um polímero, né? O que são materiais poliméricos? Polímeros são o quê? São compostos formados por moléculas, né? São compostos moleculares, né? E essas moléculas, elas têm uma peculiaridade, né? Porque se fosse apenas esse conceito, né, são compostos moleculares, então a gente poderia dizer, tal água, que é um composto molecular, é um polímero. Mas, na verdade, existe uma peculiaridade sobre essas moléculas, ou seja, para elas fazerem parte, né, dos materiais poliméricos, né, as moléculas constituintes do material, elas têm que ser, primeiro, muito grandes, né, por isso a gente chama de macromoléculas, né, então os polímeros são formados por macromoléculas, e não é qualquer macromolécula que forma um polímero. Essa macromolécula ela tem que ter como peculiaridade a repetição de um certo grupo de átomos, né, ao longo de cada macromolécula, tá? Ou seja, de cada cadeia que a gente fala, né, de cada cadeia polimérica. Né? Então, essa cadeia polimérica ela tem que ser formada pela repetição de um dado grupo de átomos, né?
Então, se a gente olhar para a origem, ou seja, para o nome especificamente, polímero, né? Poli quer dizer muitos, né? E mero significa unidade de repetição. Então, e essa unidade de repetição é exatamente esse grupo atômico que eu falei agora há pouco. Né? Então, polimero, ou seja, muitas unidades de repetição. Tá? Não é obrigado que uma cadeia polimérica seja formada apenas por um tipo de unidade de repetição. Você pode ter mais de uma. Tá? Então, se você tiver apenas um tipo de unidade de repetição, ou seja, apenas um tipo de grupo atômico se repetindo ao longo da cadeia, você vai ter um homopolímero. Né? Agora, se você tiver mais de um tipo de unidade de repetição, ou seja, mais de um tipo de grupo atômico, né, formando essa cadeia, então você vai ter como resultado um copolímero, tá? Mas todos dois vão ser macromoléculas, né? Portanto, e como são formados pela repetição de um dado grupo de átomos, eles vão ser polímeros, tá certo?